Doutor Marcelo, a torcida veio fazendo críticas, a organizada pediu um fora Marcelo Almeida. Essas críticas, na sua visão, até que ponto elas são justas? Em primeiro lugar, eu quero dizer que a torcida ela tem total razão em criticar, total razão em cobrar. Eu digo e repito, a essência de um clube de futebol chama-se torcida. Torcida é o maior patrimônio que um clube de futebol tem. Se os resultados não aparecem, obviamente a torcida vai ficar insatisfeita. Ela vai cobrar. Ela vai cobrar os resultados que não estão aparecendo. Infelizmente, a cobrança vem do mandatário, que é o presidente. Mas eu fico muito entristecido com isso, porque eu digo que hoje no Goiás o sistema de governo, eu acho até que isso tem que ser mudado, essa nomenclatura. Não é um sistema presidencialista, apesar de chamar presidente executivo. Tinha que chamar primeiro-ministro, porque o sistema ali hoje é parlamentarista. Parlamentarista por quê? Porque todas as decisões, todas, André, todas, isso aí tem tudo registro em ata. Todas as decisões são colegiadas. Se isso é certo ou errado, não vou dizer aqui o que é. Eu digo que todas as decisões são colegiadas. E se todas as decisões são colegiadas, a responsabilidade não é de uma pessoa só. A responsabilidade é do parlamento. O primeiro-ministro é o que representa. Eu, no caso, sou o primeiro-ministro. Então, o que me entristece é o fato da torcida ficar triste comigo. Tudo bem, ela tem razão. Agora, é triste saber que isso está acontecendo sem eu ter 100% de culpa. E eu tenho dito nas entrevistas, e faço questão de reprisar, eu digo que no futebol o que mais tem são entendedores de futebol. Aliás, eu digo até que existem muito mais falsos entendedores do que verdadeiros entendedores. Eu sou um cara muito humilde, viu, André? Humilde e um cara que abre o coração para falar. Eu não sou nem um bom entendedor, nem um falso entendedor. Eu gosto do futebol, é diferente. E por apenas gostar do futebol e não entender muito dele, eu deixo para que outras pessoas tomem conta do futebol. Só que o futebol é a essência de um clube. E muitas das vezes as outras pessoas decidem pelo futebol, fazem pelo futebol e a culpa acaba recaindo sobre mim. Infelizmente. Como funciona na hora de contratar um jogador, na hora de contratar um treinador? Passa tudo por esse conselho? Esse é o grande problema, sabe? Porque todas as vezes que você vai contratar, seja ele um treinador ou um jogador, é o conselho que dá a palavra final. Por várias e várias vezes, eu vetei jogadores. Deve ter uns 2 ou 3 que eu vetei. Isso tudo está gravado aqui, em conversas de WhatsApp. Acontece que a palavra final ela não é dada pelo presidente, é pelo conselho. Esse é o modo político que hoje existe no Goiás. Mais uma vez, se isso é certo ou errado, não vou julgar o mérito da questão. Mas quando se contrata um técnico, eu vou usar o exemplo mais recente, Thiago Largue. 100% de unanimidade. Nesse caso, se foi certo ou errado, eu compartilhei com esse erro ou esse acerto. Porque foi unânime. Todos. Mas um grande problema no Goiás, quando existe um acerto, às vezes um ou outro fala, fui eu que acertei. Quando existe erro, ele. Não existe o nós. Esse talvez seja um grande problema. Tem o eu no acerto e o ele no erro. Quantas indicações desse time o senhor fez e o Túlio Lustosa, que estava recentemente no cargo? Eu quero aqui correr em defesa do Túlio. O Túlio, praticamente, ele deve ter feito 1, 2, talvez no máximo 3 contratações. Mas quando eu falo contratação, ele nunca contratou um jogador
onde ele tenha levantado a mão e falado assim, eu vou trazer esse cara. Nunca. Jamais. Todas as contratações, desde o pequenininho até o grandão, todas passam pelo conselho. É um fato muito curioso, vocês vão achar engraçado, o Marcelo Almeida, ele não indicou nenhum jogador. Ele vetou, ele não indicou. Mas mesmo o meu veto não valeu de nada, porque eu fui voto vencido. As pessoas desse conselho, elas têm conhecimento técnico e acompanham o futebol para vetar ou aprovar contratações? Talvez esse seja o grande erro que esteja tendo no Goiás. Talvez esse, vamos dizer, amadorismo, né? Porque hoje uma contratação, ela segue um ritmo diferente. Você passa por uma análise de desempenho. Nosso clube ele tem análise de desempenho. Muitas das vezes acontece assim. Muitas das vezes, nem sempre. Quando você tem uma posição que está carente, vários empresários passam mensagem, liga para mim, eu sou muito automático. Contratação não é comigo. Eu faço questão de frisar isso. Nunca eu fiz contratação de nenhum jogador. Não estou querendo tirar o corpo fora, não. Porque o que me chateia é que, num momento como esse, onde as coisas não estão dando certo, é muito fácil apontar o dedo. Porque ele é o presidente. Porque, obviamente, o que se pensa? Que é o presidente que contrata. Ele manda. Manda o quê? O sistema de governo do Goiás hoje, ele é um sistema diferente. Então, o poder do presidente ele é minúsculo. É o poder de gerir. Poder de gerir o dia a dia do clube. Isso é o que tem acontecido, vamos dizer, poder efêmero. Tem algum jogador brilhando hoje no futebol brasileiro que tenha sido vetado pelo Conselho? Dizem que o Thiago Galhardo foi vetado. Thiago Galhardo foi vetado. Ele estava praticamente contratado. Mais uma vez, eu estou te contando uma história porque eu não participava dessas negociações. O Thiago Galhardo está onde hoje, hein? No Internacional. Fazendo sucesso, né? E ele estaria saindo do Vasco, indo para o Ceará e teria sido oferecido ao Goiás. Teria sido oferecido, não. Ele foi oferecido. O Túlio, naquela oportunidade... O Túlio é um cara muito humilde, ele nunca quis levar esse assunto à tona. Mas o Túlio colocou na mesa esse nome, de repente foi vetado, e o Túlio já estava bem adiantado a conversação. Eu falei, Túlio, não adianta, cara. O poder de veto, ele é pesado, então, infelizmente, não vai ser contratado. Ou seja, o Conselho vetou. A gente vê, no decorrer dos anos, e desde que eu acompanho, muitos ex-presidentes do Goiás, às vezes, nem pisam mais no clube, porque saíram manchados, ou viraram oposição, ou por outros fatores. Até os mais recentes, inclusive. E eu até coloquei dia desse na rede social que o Goiás é uma máquina de queimar presidentes. O que o senhor diz sobre essa frase? Isso é uma situação extremamente triste, né? Você está falando pura de uma verdade. E vamos voltar um pouco no tempo para a gente ver. Dr. Cid, um médico renomado, nunca mais vi o Cid. João Bosco, de vez em quando eu vejo. Sérgio Rassi, falei com ele poucas vezes pelo telefone. E agora eu. O exemplo é o mesmo. Sempre acontece a mesma coisa. Eu uso uma expressão, de brincadeira até, que é a síndrome da reta final. A reta final, todo presidente do Goiás capota. Se não capota, ele dá uma derrapada e bate. Por quê? É para se fazer um questionamento. Eu, sinceramente, eu me acho um bom presidente. Modéstia à parte. Eu fiz parte... Uma vez, eu gosto sempre de reiterar o nós, tá? Eu não vou chamar para mim, não, porque eu não fiz sozinho. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, então vamos lá. Nós lançamos marca própria. Sucesso. Nós fizemos o sócio-torcedor alavancar. Mais de 10 mil. Nunca na história tinha tido isso.
Nós compramos um ônibus novo. Nós trocamos gramas dos campos de futebol do CT com grama de altíssima tecnologia. Nós fizemos a primeira etapa do estádio, estamos fazendo a segunda. E várias outras coisas. Nós ganhamos um prêmio, ficamos em segundo lugar num prêmio de gestão do futebol, um prêmio nacionalmente concorrido. Então, assim, será que eu fui tão ruim assim? Eu voltei o time para a Série A. O ano passado, eu levei o time para a Sul-Americana. Não era... Talvez o torcedor é normal, ele é carente, ele quer mais, ele é sedento. E eu não tiro a razão dele, não. E o que acontece é que tudo isso, de repente, da noite para o dia é apagado. Como se nada disso tivesse acontecido. Eu fui um merda. Eu não fiz nada. Tudo que eu fiz foi uma porcaria. Dá a impressão disso. Então, onde eu falo que é injustiça. Esse processo tem que mudar. Como? Eu gosto muito de história. E a história mostra que tudo que sobe e desce. Tudo. O Goiás, se o torcedor do Goiás, de fato, ele quiser algo inovador, se o torcedor do Goiás quiser algo diferente, esse algo mais, ele só vai ser conquistado se houver mudanças. Do meu jeito, isso que eu estou fazendo aqui agora, isso é um processo falido, um processo arcaico. O senhor notou isso quando? Quando a gente entra para o futebol, pra você ter uma ideia, eu devo ter quase 30 anos de futebol. A minha folha corrida no Goiás, ela é extensa. Vários jogadores que eu já operei, que já fiz voltar para campo. A minha contribuição foi muito grande. Eu já fui diretor do departamento médico, já fui vice-presidente, hoje presidente. Como presidente, não vou repetir, mas eu fiz tudo isso que eu te contei. Poderia ter feito mais? Talvez. Errei? Lógico, quem não erra. Mas eu digo para você que ser presidente é uma situação extremamente complexa. Mas do jeito que está sendo agora, ela é constrangedora. A gente sai na rua, parece que está todo mundo olhando para você, como se você tivesse errado, cometido um pecado. Que pecado que eu fiz? Que erro que eu cometi? Isso afugenta os interessados em serem presidentes. O presidente, hoje, poderia ser o Mauro, poderia ser o Diogo Crossara, poderia ser o Adriano. Eu conversei com os três estão amedrontados. Amedrontado porque não é assim, a coisa não funciona, não está funcionando. Será que é certo você levar um nome para ser aprovado no jogador, para um conselho, que às vezes você não consegue falar com o cara? Não, agora eu não posso te atender, que eu estou fazendo isso e aquilo outro. Tá, mais tarde, mas mais tarde passa. Esse sistema está errado. Montou-se um sistema para proteger, para dividir, para compartilhar decisões, que eu acho que é uma coisa certa, tem que fazer isso mesmo, mas ao mesmo tempo que você faz isso, você está burocratizando o sistema. E essa burocratização excessiva no futebol te deixa lá atrás. E hoje nós estamos lá atrás. Isso é fruto de muita coisa. Muita coisa. Isso é erro de gestão? A gente tem que dar a mão palmatória. É erro de gestão, sim. Contratações equivocadas? Acho que também. O Goiás é um time muito bonzinho demais, muito benevolente demais. Tudo é feito para o jogador. Tudo do bom e do melhor. E as cobranças talvez sejam poucas. O jogador do Goiás, quando você cobra, faz beicinho. Isso tem que acabar. Essa operação Goiás, ela tem que mudar. Está errada. A gente está brincando com o sentimento da torcida. Futebol é paixão. É difícil cobrar de jogador do Goiás? Muito difícil, André. Extremamente difícil, porque o jogador ele vive numa redoma, né?
O jogador, ele, infelizmente, parece que ele vive num mundo que não é o mundo real. Eu sou um cara financeiramente limitado. Meu gasto é pequeno, meu ganho é pequeno. Mas para mim tá bom. Para o jogador não é assim. O jogador é mais. É o trabalho dele, a gente sabe. Mas talvez ele não valorize tanto aquilo que ele ganha, porque ele vive num mundo mais de ilusão. O futebol proporciona isso. Essa luz aqui, que está me iluminando hoje, que daqui a pouco não vai me iluminar mais, isso às vezes alimenta o ego de muita pessoa. E às vezes o jogador, não só jogador, mesmo dirigente. Tem muito dirigente que é egocêntrico. E esse egocentrismo excessivo transforma as pessoas. O senhor passa por isso tudo e não recebe para isso. Isso também tem que mudar no Goiás? O dirigente precisa ser remunerado? Onde você já ouviu falar que um trabalhador trabalha sem ser remunerado? Acho que é só no Goiás. O dia que eu entrei, mas eu não posso reclamar, não, porque o dia que eu fui para assumir, eu já sabia. Então fica parecendo até uma coisa meio incoerente. Você descobriu isso depois? Não, eu já sabia isso antes. O problema é que tudo na vida da gente tem ônus e tem bônus, né? O bônus, já que não é financeiro no Goiás, ele poderia ser em resultados, poderia ser em satisfação, em alegrias. Esse poderia ser o bônus. Mas o ônus é muito pesado. Pressão 24 horas, xingamentos, ameaças. Isso tem que mudar no futebol. O senhor saiu de férias no avião do Goiás? Faz questão de explicar essa história. Vamos lá. O presidente, ele, não vou dizer obrigatoriamente, mas é interessante que ou ele, ou um representante seu, um vice-presidente ou algo, ele esteja sempre na delegação do clube. Ok. Há mais ou menos uns 40, 60 dias, vou contar a história um pouco longa, mas eu faço questão, que é importante, isso que eu sei que deu um pouco de polêmica, para você ver o tanto que isso aí faz parte do ônus, né? Ou seja, uma vida privada, particular, minha, sendo devassada de forma desnecessária. Mas eu acho que eu não sou político, não ocupo cargo político, mas um cargo de presidente de futebol é um cargo, entre aspas, meio público, né? Então você tem que estar preparado para ser devassado. Há mais ou menos uns 60 dias, eu recebi um convite da minha filha, que mora em Brasília, e ela estaria indo para o Nordeste, ela, o marido e minha netinha. Tem uma netinha de 7 meses. Pai, vamos comigo? 60 dias. Julho, início de julho. De repente, vamos sim. Quando é que vai ser? Eu quero aproveitar, porque eu trabalho e tal, quero aproveitar o dia 7 de setembro, a gente emendar. Então tá bom. Ela saiu de Brasília, foi para lá, ela sozinha. Ela foi embora. Encontrei com ela lá. E eu comprei passagem para o dia 6 de setembro, num domingo, eu e minha esposa pela Gol. Comprei, paguei. De repente, recebo na quarta-feira que antecedia a viagem, lá pelo dia 2, 1º de setembro, mais ou menos, recebi um e-mail da Gol dizendo que o meu voo tinha cancelado. O voo de domingo. Só que, posteriormente, eu descobri que a tabela não tinha saído ainda. Depois, quando saiu a tabela, eu falei para minha esposa, coincidência, nós compramos o voo para o domingo cedo e vai ter jogo do Goiás no domingo à noite. Que bom. Bom que eu vou no jogo. E, de fato, isso iria acontecer. Eis que, de repente, a Gol me mandou um e-mail cancelando o meu voo de domingo, me dando 2 opções. Ou eu ia na sexta. Não, no sexta não posso trabalhar, eu tenho que pagar mais passagem, pagar mais hotel, era caro e tal. Ou sexta ou segunda. Segunda, para voltar à quarta, ficar 2 dias. Chega para minha esposa e fala, Cíntia, tem uma situação que eu não queria, não, meio constrangedora. Mas o Goiás vai no sábado para lá, porque coincidiu as datas. De repente eu cheguei para ela e falei assim, Cíntia, eu vou fazer o seguinte, eu não gosto disso, mas se a gente não fizer isso, não vamos, porque eu não vou nem na sexta e não vou na segunda. Vamos perder o pacote. Eu vou pedir para o meu conselho fiscal, não conselho fiscal, desculpa, meu diretor financeiro, eu fiz uma carta
É engraçado, parece que eu tenho uma certa premonição de problema. E eu digo até que no Brasil, quando você é muito honesto, você paga um preço caro. Aí eu cheguei e falei, o diretor financeiro, eu estou interessado em ir nesse voo, eu não pago. Eu tenho que estar na delegação. Então, o problema era minha esposa. Tem algum problema, você vê algum problema minha esposa nessa delegação? Era voo fretado, tá? Então, ou seja, o voo tem 100 lugares, foram 35 pessoas. Tinha aquele mundo de lugar vazio. Mas não interessa. Eu tenho esse negócio na minha cabeça. Mandei uma carta. O diretor financeiro, você vê algum problema? De jeito nenhum. Só que eu quero o seguinte, não é só me dar anuência, não, se eu posso ou não posso. Eu quero pagar. E eu paguei. Tem um comprovante aqui. O comprovante está lá. O depósito está lá. O que eu fiz para ficar mais justo ainda? Cheguei para o cara que vende passagem para a gente, falei para ele assim, o Marden, faz uma cotação para mim de quanto que custa um voo para lá, mas tem que ser da Azul, porque nós estamos indo de Azul, se você fizer de TAM ou de Gol, vai dar disparidade de preço. Eu quero que você faça um orçamento naquele dia, no voo da Azul. Marcelo, vai ficar caro, não interessa. Fez, me mandou, documentei tudo, fiz uma pastazinha, um dossiezinho, porque eu sabia que ia dar problema. Pra você ver como que o Goiás nesse aspecto, ele é pequeno. Pode falar quanto foi? R$800. R$800. Entendeu? Cada passagem. Não, só a ida, né? Porque a volta eu voltei comigo. Né? Tá? E eu não pago. Eu paguei uma perna para ela. Entendeu? Não deu nem 700 e pouco. Né? E aí, depositei, o dinheiro tá lá, depositado, bonitinho. Mas eu fico pensando assim, pequena, coisa muito pequena. Né? Quando eu fiz isso, pra você ter uma ideia, quando eu fiz o preparo de tudo isso, algumas pessoas chegaram e falaram assim, Marcelo, eu chego a arrepiar quando eu falo isso. Deixa de ser bobo. Você trabalha pro Goiás igual um burro de carga e de repente você não tem direito a isso. Eu falei assim, isso não é meu direito. Eu não tenho direito disso. Paguei, bonitinho, e hoje eu estou totalmente documentado. Mas parece que foi uma premonição. E como é que esse tipo de assunto vaza? Ô, André, eu não sei. Existe dentro do clube pessoas mesquinhas, pessoas perversas, pessoas do mal. Sabe aquele que não tem Deus no coração? Eu chamo mais ou menos assim. Essas pessoas do mal, elas querem achar pelo em ovo. O que tem de errado nisso? Nada. Só que essas pessoas que plantaram essa coisa malvada, elas plantaram sem saber o que tinha sido feito. Se deram mal. O senhor sabe quem é? Não sei, eu imagino. Assim, eu imagino. Tem algumas pessoas que estão no hall dessa minha imaginação. Mas é ruim você pensar, sabe por quê? Porque de repente você pensa que é uma pessoa, se afasta dela e de repente não é ela. E você está culpando uma pessoa de forma desnecessária. Aí eu estaria sendo leviano. Eu sou um cara muito religioso, sabe? Então eu prefiro colocar isso na mão de Deus e Deus me dá um bom caminho para eu seguir. Presidente, qual é o seu relacionamento? Qual é o apoio, por exemplo, que dá o Edminho Pinheiro e o Paulo Rogério Pinheiro na equipe do Goiás? O André, o Edminho é um cara que eu não sou amigo dele, não sou muito próximo dele, eu tenho relacionamento com ele. É um cara influente no Goiás, um cara que tem toda uma história. O pai dele não tive a oportunidade, o prazer de conhecê-lo, dizem que foi uma pessoa excepcional, mas o Edminho mesmo, uma pessoa que eu tenho um relacionamento muito superficial. O Paulo Rogério, diferente, é uma pessoa que eu me sentia muito próximo a ele. Você pode me perguntar, mas sentia? Por que você está usando o verbo passado? Porque, de repente, eu comecei a observar alguns comentários dele em rede social, ou às vezes até comentários vindo da imprensa, me criticando. Eu me questionei assim, será que isso é verdade? Será que é verdade? Porque o Paulo Rogério, ele me falava muito abertamente, pô, Marcelo, você é um dos meus melhores amigos. O filho do Paulo Rogério, um menino fantástico, ele é um dos melhores amigos do meu filho. Frequenta a minha casa,
dorme na minha casa em momentos que às vezes eles saem à noite, às vezes não tem lugar para ir, porque às vezes a mãe mora longe. Dorme aqui. Aqui você está seguro. Eu abro as portas da minha casa para você. É um menino fantástico, inteligentíssimo, moleque. E de repente, eu vejo esses comentários, eu fico triste. Triste porque o futebol, ele me tirou tempo, me tirou dinheiro, me arrancou saúde, me tirou amigos. E o pior de tudo, me mostrou uma decepção muito grande com o ser humano. Eu estou decepcionado com o ser humano. O ser humano, às vezes, ele se mostra muito mesquinho. Sabe por quê? Pela busca do poder pelo poder. Um poder efêmero. Que essa cadeira de presidente não vale nada. Não representa nada. A única coisa que o presidente poderia dar, talvez, é felicidade para o torcedor. Mas à frente do futebol, existe a saúde, existe a segurança, existe a paz. São coisas que, no meu entendimento, são muito mais importantes do que o futebol. Então eu fico triste, porque eu vi o lado pernicioso do ser humano. Eu não merecia isso. Eu não merecia essa devassa, como acho que não mereço. E eu fico me perguntando, por que isso? Será que é a síndrome da reta final do presidente? Se isso continuar, os bons nomes, todos eles, todos, sem exceção, vão correr. Você expulsa as pessoas do bem. Que quem é do bem não quer estar nessa posição minha de hoje, não. Procura no conselho de vice. Pergunta se o Mauro quer ser. Falou que já não quer mais. Pergunta se o Diogo quer ser. Rogério Santana. Não tive a oportunidade de conversar com o Adriano, que é um baita de um administrador. Acho, como ele é um cara muito do bem, também não vai querer. Junão, Alexandre, tenho minhas dúvidas se quer também. Ou seja, as pessoas do bem, elas correm. Porque ninguém merece passar pelo que eu estou passando. Ninguém merece passar pelo que o Sérgio passou. Eu estou sentindo essa pele aqui, ó. Sérgio Rassi. Uma pele sofrida. Uma pele que está sendo espancada pela injustiça. Isso é o que eu sinto hoje. Injustiça. O que estão fazendo hoje comigo, esquece o Marcelo. O que estão fazendo com o Goiás. Porque fazer comigo é fazer com o Goiás. Porque você perturba, você promove um agito generalizado que acaba tendo reflexo aonde? Esses estão fazendo vem de onde? Ah, André, não sei, cara. Forças ocultas, como dizia Jânio Quadros. Para concluir, presidente, o Goiás vai sair dessa situação? O Goiás não merece estar nessa situação. O nosso torcedor não merece estar nessa situação. Agora, quem de fato tem que dar essa resposta é o jogador. Ele está sendo pago. E, diga-se de passagem, muito bem pago para isso. Treinador também. Então, assim, eles são bem remunerados para isso. Eles que devem receber a pressão. E eu estou aqui tentando fazer o meu máximo, não sei se vou conseguir, porque às vezes a gente briga, labuta, grita, esperneia, às vezes não adianta. Já ouvi dizer que essa bronca que eu dei recentemente teve vamos dizer assim, foi pior do que um sinal bom. Assim, parece que o jogador achou ruim. Então, ou seja, o jogador é um cara que não se pode chamar atenção. Esse mundo está mudado, né?